a graça de Deus está aí na sua vida. E aqui que vem uma coisa importante. Muitas vezes pode acontecer que a graça de Deus que visita você seja uma tribulação. Aqui é que vem o problema. Acampamento Fortes na Tribulação. Vamos falar de tribulação. A graça de Deus não é somente quando você reza e recebe consolações espirituais. A graça de Deus pode acontecer numa desgraça aparente. Para os nossos olhos cegos, é uma desgraça. Para os nossos ouvidos moucos, é um silêncio de Deus. Mas se você pede a Deus a graça de ouvi-lo sempre, a graça de enxergá-lo sempre quando Ele visita você, você irá reconhecer, mesmo que seja uma tribulação. Deixa eu dar um exemplo. Existe um santo na Igreja Católica que é xará do nosso Papa e é irmão de congregação do nosso Papa. Chama-se São Francisco de Borja. Ele é como o Papa Francisco, e como o Papa Francisco ele é jesuíta. Mas antes de ser jesuíta, aconteceu uma coisa. O Francisco, ele era um rapaz muito virtuoso. Ele foi parte da corte do imperador Carlos V. O imperador Carlos V era casado com uma rainha, uma imperatriz belíssima, portuguesa, chamada Isabel. Essa belíssima rainha Isabel, dizem, né, e a gente vê pelas fotos da época, dizem que, pinturas, né, desculpa, das pinturas da época, dizem que era uma mulher belíssima, belíssima. Então a rainha recebeu o Francisco, o pequeno Francisco, que era pajem lá na corte, e Francisco tinha uma admiração extraordinária por essa rainha, por essa imperatriz. Essa mulher linda, que não era somente linda de rosto, mas era linda nas suas virtudes. E o pequeno Francisco foi crescendo. Quando ele então se casou, ele se casou aos 20 anos de idade com também uma dama da corte da rainha. A rainha deu como esposa a ele a Leonora, né, a dama da corte mais linda que havia. Então os dois se casaram, viveram um santo casamento, tiveram 8 filhos, com a graça de Deus, foram agraciados, foram abençoados por Deus com 8 filhos. Se você acha que 8 filhos não é uma graça, mude sua cabeça e vire católico. Filho é graça, tá? Filho é graça, filho não é desgraça, filho não é coisa ruim. Se converta. Se você está chocado porque eles tiveram 8 filhos, é sinal de que você precisa de um choque mesmo. Esse choque chama-se catolicismo. Muda de cabeça. O fato é que os dois se tornaram esposos. Ele foi nomeado marquês. Mas depois de um parto, a rainha, a belíssima rainha Isabel, faleceu em Toledo. Depois do parto, não por causa do parto em si, mas é que ela teve o parto, a criança nasceu, etc. Mas depois do parto ela foi ficando doentinha e morreu. O imperador, então, confiou a Francisco e Leonora, o casal que era do coração da imperatriz, que somente ela, Leonora, poderia vestir o cadáver da imperatriz para prepará-la, e que Francisco deveria escoltar o cadáver da belíssima imperatriz até Granada, onde ela seria sepultada. Era verão, muito quente. Fizeram
todo o cortejo fúnebre, quando finalmente o corpo da imperatriz ia ser sepultado, cabia a Francisco a graça, digamos assim, ou seja, a honra de reconhecer os espólios da imperatriz, reconhecer o corpo dela antes de ser sepultado, para dizer, é ela mesma, esse corpo aqui. Abriram o caixão. E ela estava tão decomposta, tão desfigurada, o cadáver estava tão horrível, que todo mundo, quando abriu a tampa do cadáver, do caixão, todo mundo saiu, porque o cheiro era insuportável. Francisco ficou ali diante daquele cadáver decomposto, daquele rosto comido de vermes, e disse para si mesmo: onde está a minha imperatriz? Onde está a minha bela rainha, a quem eu devotei os meus dias de serviço? Onde está aquele rosto que tantas vezes eu admirei e contemplei? E dali para frente ele jurou para Deus que nunca mais serviria um rei mortal, mas somente serviria o rei que não morre, o rei que está no céu. Naquela época, Francisco e Leonora já haviam feito voto de castidade. Eles tinham tido 8 filhos. Ele tinha, não se espantem, ele não tinha ainda 30 anos. Ele não tinha ainda 30 anos e os dois já tinham feito voto de castidade. Tiveram 8 filhos, cumpriram sua missão, etc. Vamos agora viver para Deus. Fizeram voto de castidade. Dali a pouco, num prazo de 6 anos, ele, de marquês, passou para vice-rei da Catalunha. O pai dele morreu, ele tornou-se duque de Gandia. Quando ele estava no auge da sua carreira, fica viúvo. Leonora também morre. Ele já tinha os seus filhos encaminhados. Ele então resolve entrar para a companhia de Jesus, foi ordenado padre, tornou-se um grande santo e o terceiro responsável da companhia de Jesus. Essa é a história de São Francisco Borja. Resumidamente, tem muito mais história para contar. Mas eu gostaria de contar essa história, e quero contar essa história para que você enxergue que a tribulação pode ser uma graça. A morte da imperatriz foi para o rapaz Francisco, que já era santo, já era virtuoso, mas ele precisava de um impulso da graça. Ele precisava de um impulso da graça. Ele tinha uma carreira política, ele tinha uma carreira humana. Ele tinha como galgar na corte do imperador. Carlos V era o imperador que podia dizer que o sol nunca se punha no seu império, porque na África, na Ásia, ele tinha terras. Lá nas Filipinas, na Ásia e na América, o sol nunca se punha no império de Carlos V. Francisco Borja tinha uma carreira promissora nesse império. Ele, com 30 anos de idade, foi nomeado rei, vice-rei. Ele podia ser grandioso. Não servirei a um rei que morre. Vejam como a morte, que é uma desgraça, a morte que é uma coisa ruim, tornou-se o momento da graça. Nós pedimos a Deus o pão nosso de cada dia. Nós pedimos a Deus as graças necessárias para chegarmos no céu. Nós pedimos a Deus as graças para nós um dia chegarmos a contemplá-lo face a face no céu. Às vezes Deus ouve a nossa oração, mas nós não reconhecemos. Às vezes Deus permite que a morte, a dor, a tribulação sejam a misericórdia que bate à sua porta.
Meus irmãos, a misericórdia de Deus é como uma árvore. Essa árvore ela tem vários galhos, mas alguns galhos a gente não quer reconhecer. É por misericórdia de Deus que eu existo, é por misericórdia de Deus que eu recebo o perdão dos pecados, é por misericórdia de Deus que eu tenho os sacramentos, a fé, a igreja, as virtudes, é por misericórdia de Deus que eu tenho o alimento, a vida, o ar para respirar, a natureza belíssima para contemplar, é por misericórdia de Deus que eu tenho tudo, mas é também por misericórdia de Deus que nós somos castigados. Nossa, padre, que é isso? Deus castiga? Mas padre, Deus é amor? Deus é misericórdia? E eu digo, é verdade, Deus é amor e misericórdia, mas exatamente porque é amor e misericórdia, Ele castiga. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Você já colocou o seu filho de castigo? Porque você odeia seu filho. Por que você colocou seu filho de castigo? Ó mãe malvada, ó pai cruel, porque você o odeia? Não. E se seu filho fizer bico e disser, eu estou com raiva de você, eu não quero saber de você, eu não amo mais você, você vai tirar o castigo? Não, porque você ama, mesmo quando o seu filho não compreende o seu amor. A tribulação pode ser um momento da graça de Deus visitando a sua vida. Deus pode estar batendo à porta. São Máximo, confessor, um grande santo da igreja, que viveu no primeiro milênio, século VII, São Máximo disse assim: os idiotas clamam a misericórdia o dia inteiro, quando ela se manifesta não a reconhecem. Deus pode estar batendo à sua porta, assim como a imperatriz Isabel, falecida e morta, ali foi um momento de graça divina para São Francisco Borja. Deus pode estar chamando você e dizendo, corações ao alto, não sirva mais a uma imperatriz mortal, sirva a um rei que nunca perece. Pode ser que você estivesse querendo bens materiais e diante dos bens materiais destruídos, Deus diz a você, acumulai tesouros no céu, onde nem a traça come e nem a ferrugem corrói. Pode ser que seja Deus visitando você, e você não está enxergando. Quantas e quantas vezes eu já ouvi confissão de pessoas, senhoras, por exemplo, atribuladas, mães de família, que dizem assim, padre, eu rezo tanto pela conversão da minha família, e minha família não muda nunca, e eu só vejo as coisas precipitando, e cada vez piores, e eu digo, minha filha, você tem certeza que você está rezando pela conversão da sua família? Ela disse, estou, padre. Então você faz parte da sua família? Faço, padre. Reze pela sua conversão, porque a primeira pessoa que Deus quer converter é você. A tribulação pode ser exatamente um grito da misericórdia de Deus que está dizendo para você, pare de colocar coisas mundanas no lugar de Deus. Pare de ofender a Deus, buscando a felicidade num bem-estar, numa calmaria, numa paz aqui na terra, quando Deus na verdade quer te prometer o céu e quer que você eleve o seu coração. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? A sua esperança está ancorada no céu, ou sua esperança está agarrada ao Titanic que afunda? Onde está a sua esperança? É no céu ou no navio que afunda? Então pare de pedir a próxima música. Pare de ficar entretido com a orquestra. Corações ao alto.